Violência no México já deixa 29 mortos no país e com a promessa que se o El Ratón, vamos falar um pouco mais sobre ele, não for solto, a violência deve piorar nos próximos momentos. A situação é caótica no México. Notícias importantes também relacionadas ao cessar-fogo que foi adotado unilateralmente pela Rússia e que a Ucrânia não respeitou e que aparentemente nem a Rússia respeitou. Em relação a isso, a gente teve ataques que aconteceram bem significativos em Kramatorsk. Belarus começa a mobilizar parte das suas tropas, inclusive Estados Unidos e outros países prometem mais ajuda aos ucranianos. O Brasil começa a se movimentar no cenário externo, volta a fazer parte da chamada CELAC, que é o conjunto dos estados latinos e caribenhos, e promete que não vai mais entrar na OCDE, além de, claro, fazer parte do Pacto Global da Migração novamente. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu sempre posto notícias, atualidades e tal. Acho que é bem interessante. E claro, se você quiser contribuir financeiramente para eu continuar produzindo conteúdos diários aqui para vocês, pessoal, sensacional. Esse aqui é meu trabalho, né? Recompensa financeira é sempre bom, claro, tá? Mas se não puder, pessoal, não quiser, só seu like, seu engajamento, sensacional também. Tamo junto. Então bora lá pro vídeo, ó. Seja membro ou contribuição Pix também, sensacional. Bom, galera, é o seguinte, ó. A gente teve talvez a notícia mais impactante de ontem para hoje, que foi a prisão do chamado El Ratón, também conhecido como Ovidio Guzmán. Ele é filho talvez de um dos principais líderes de cartel que existem no México, chamado de El Chapo. Pertence ao cartel de Sinaloa, que é uma região super importante, mais próxima ali do norte do México. Aconteceu a prisão dele, inclusive, alguns dizem que sim, outros dizem que não. O governo mexicano disse que não tem nenhuma coincidência. Acontece momentos antes, 5 dias antes, né, do presidente Biden fazer uma visita ao López Obrador, atual presidente ali do México, tá? Lembrando que os Estados Unidos, ele considera que ele é um narcotraficante e tal, e coloca inclusive uma recompensa de 5 milhões de dólares pela prisão dessa liderança aí do narcotráfico, tá? A partir da prisão dele, a gente teve esse cartel se mobilizando. Cara, só para quem não sabe, né? Mais ou menos como que funciona um cartel. Cartel é um tipo de prática oligopolista ou monopolista. Oligopolista na prática, né? Ou seja, você tem várias pessoas ou vários grupos, várias empresas, enfim, que começam a praticar o mesmo preço para evitar a concorrência. Quando a gente fala de um cartel de drogas, por exemplo, geralmente você tem uma liderança desse cartel que atua numa área bastante importante combinado com outros cartéis, ou seja, essa área é minha, essa área é sua, tal. Eles distribuem mais ou menos territorialmente como que vai ser a comercialização do produto e eles distribuem aquele, enfim, insumo, né? Basicamente pelo mesmo preço. Então, vamos vender por 10, vamos vender por 8, vender por 20, enfim, né? Eu confesso que eu não sei muito bem o preço desses entorpecentes, tá? E aí, como que eles funcionam? Se surge algum tipo de concorrente ou coisa que valha, eles podem quebrar esse concorrente ou baixando o preço, porque como eles são podres de rico, eles podem trabalhar no prejuízo durante 5, 6 anos, não tem nenhum problema, entre aspas, ou simplesmente mata, né, o concorrente ali que está surgindo. Então, é uma organização criminosa que passa a ter interferência não só na comercialização do produto lícito, mas também em âmbito político, territorial. Cara, é fato, né? Tem influência ali. Inclusive com os políticos que estão no parlamento, que são presidentes, né? E por aí vai, tá? Nossa, professor, que absurdo, no México acontece isso. Eu não sei se vocês são de São Paulo, para quem é e estava vivo e tem consciência do que aconteceu em 2006, cara, convenhamos, a gente teve o PCC, eu sou de São Paulo, né? A gente teve o PCC com a prisão de uma liderança super importante. O PCC tocou o terror no estado de São Paulo enquanto não fosse solta aquela liderança. Dizem, né, que teve alguns acordos entre o poder político e o PCC e tal, que acabou, enfim, né, livrando a cara de uma das maiores lideranças. Nada foi comprovado, né? Mas a gente sabe que existem, inclusive no México, na Colômbia, que são os países onde essa ligação entre cartel e política é mais forte. Cara, isso é muito sensível, isso é muito importante, tá? E teve essa prisão. Inclusive, relembrando mais ou menos o que aconteceu em 2019, quando a gente teve o Culianaço. Em 17 de outubro de 2019, o Ovidio Guzmán, ele também foi preso, tá? Só que aí, o cartel também começou a mobilizar, fazer ataques, enquanto não soltar, a gente vai continuar atacando e tal. E o Obrador López resolveu, né, liberar o então filho do El Chapo, né, um dos principais
traficantes ali do México. Então o México hoje está mais ou menos nessa tensão, tá? 26 pessoas já morreram, tanto lideranças ali de grupos narcotraficantes quanto civis também, que acabam se colocando no meio do conflito, infelizmente, tá? E a pergunta tá, e aí? Quem será que vai ceder primeiro? O governo mexicano, que ainda é o mesmo presidente, inclusive ele prega que a guerra às drogas é uma guerra perdida, vai dar perdão pro filho do El Chapo, o El Ratón, né? E vai amenizar a situação, ou ele vai comprar briga? Porque existem setores do México que, inclusive, consideram que comprar briga nesse momento seria a melhor opção. Porque, beleza, a gente faz ali, né? Entre aspas. Melhor opção, entre aspas, né? A gente faz um toque de recolher civis. Pessoas aí que não estão envolvidas no conflito. Fiquem em casa, vai ser um período de terror, mas sabe que quem sair às ruas, quem participar de algum tipo de coisa, tal, a gente vai abordar e vai saber que o cara tá querendo praticar uma guerra civil no México. Então é a chance de lutar contra um dos cartéis de drogas mais importantes do México. E aí, será que a Força Nacional Mexicana tem bala na agulha para lutar, pessoal, contra esses cartéis? Lembrando que o cartel que domina o norte do México tem alianças, inclusive políticas, de amizade e tal, com outros cartéis que atuam, por exemplo, no sul do México, na região mais central das cidades do México. Tá? Infelizmente, né, essa questão do comércio, ela tem uma ligação política e econômica e até mesmo de amizade, né? Amizade, assim, interesses, claro, bastante significativa. A Rússia, que nem eu falei para vocês, adotou, inclusive sobre mandamento, segundo Putin, tá? Do grande líder, o Kirill, né? Da Igreja Ortodoxa do país, um cessar-fogo durante 36 horas. Só que aparentemente, segundo o relato dos ucranianos e segundo o relato dos russos, ninguém aprovou esse cessar-fogo. A Ucrânia não aprovou de boca falada mesmo, né? Então anunciou, olha, a gente não respeita, porque nós, ucranianos, consideramos que esse cessar-fogo adotado pelos russos nada mais é do que uma tática para ganhar tempo, para remobilizar suas tropas, fortalecer as suas tropas, já que a gente está ganhando uma série de territórios em Kherson e principalmente na região de Donbass, em Donetsk. A gente pega ali Kharkiv, por exemplo, o Nordeste, os ucranianos, para vocês terem uma noção, desde o início da reconquista, do contra-ataque dos ucranianos, os ucranianos já conquistaram mais ou menos 15 mil quilômetros quadrados. É uma área, pessoal, bastante significativa, tá? Bom, mas enfim. Então os ucranianos já anunciaram que não respeitaram. Mas segundo a própria Ucrânia, não foram só os ucranianos que não respeitaram. Assim que o Putin deliberou essas 36 horas de cessar-fogo, já começaram ataques em Kherson, em Kramatorsk, por exemplo, tá? Ataques já aconteceram, tanto pro lado dos russos como pro lado dos ucranianos. E, galera, convenhamos, né? Talvez a Rússia até fosse respeitar se a Ucrânia respeitasse, mas eu desconfiava bastante, né, que era só uma tática para desmobilizar os ucranianos e talvez nem os russos acreditassem que os ucranianos iam cair nessa narrativa, tá? Em resposta a isso, a gente teve, por exemplo, Belarus, liderada pelo Alexander Lukashenko, que é um aliado político bem importante do Putin e que inclusive assinou um acordo de defesa no mês retrasado com o Putin, um acordo militar. Algumas tropas já começaram a se mobilizar em Belarus. Porque o que a Rússia pode alegar? Tá vendo? Ó, eu quis anunciar um cessar-fogo. Eu quis fazer um cessar-fogo, só que os ucranianos nem o Natal da Igreja Ortodoxa, que é a religião da maioria do povo ucraniano, respeitou. Então a gente pode atacar os ucranianos, visto que eles não têm nenhum tipo de civilidade, não respeitam o cessar-fogo. Então Belarus pode entrar no conflito, pelo menos dessa vez, tá? De novo, pessoal, especulação, não existe notícia confirmada. Mas o que de fato está confirmado é que França, Estados Unidos com Bradley, por exemplo, e outros países já se comprometeram a acelerar o seu auxílio econômico, o seu auxílio militar para os ucranianos. Inclusive o Biden fez um discurso à Câmara dos Estados Unidos, né? O Congresso americano está uma bagunça, os republicanos eles não conseguem colocar um representante ali, né, para ser a liderança do Partido Republicano dentro do Congresso, mas excetuando essa situação, o Biden já colocou ao Congresso americano que esse momento é um momento sensível na guerra entre Rússia e Ucrânia e que a ajuda ela é mais que necessária nesse momento para derrotar os russos. De novo, pessoal, situação de inverno, a Rússia vem atacando ali com seus drones iranianos, drones kamikazes, pontos sensíveis de infraestrutura, e é claro que os Estados Unidos vai aumentar sua retórica, aumentar o seu financiamento, pensando em defender a democracia, defender a liberdade e, na verdade, minar o avanço dos russos sobre o leste europeu, tá? Então nenhum dos dois lados aparentemente respeitou o cessar-fogo, nem os ucranianos, nem os russos.
E o Brasil, que tem hoje, pessoal, na figura do Mauro Vieira, o seu novo ministro das Relações Exteriores, começa a adotar algumas posturas na mudança das suas relações geopolíticas internacionais. Por exemplo, o Brasil ele voltou a fazer parte, pelo anúncio oficial do governo, da CELAC, inclusive, né, para quem não sabe, pessoal, a Comunidade dos Estados Latinos e Caribenhos, que possivelmente vai ter alguma das suas próximas reuniões na Argentina, no mesmo momento em que o Lula ele prometeu visitar também a Argentina de Alberto Fernandes. Eu falei para vocês no vídeo de ontem, a Argentina está numa instabilidade política gigantesca. Ministro da Suprema Corte sofrendo processos de impeachment, a oposição com muito mais popularidade com Alberto Fernandes. Então, Brasil e Argentina, que tinham discordâncias gigantescas geopolíticas, Bolsonaro direita, Alberto Fernandes esquerda, agora tem uma concordância política maior, Lula e Alberto Fernandes, mas possivelmente Alberto Fernandes, pelas suas políticas, pessoal, completamente erradas, né? De congelamento de preços, voltou uma hiperinflação no país, aumenta da taxa de juros, pode sair do poder para a entrada de uma direita no país novamente. Então, Brasil e Argentina, os dois maiores países da América do Sul, podem ficar sem se conversar novamente no futuro próximo. Mas o Brasil, que tanto pelo seu ministro das Relações Exteriores, como pelo próprio governo Lula, pessoal, prometeu estabelecer uma relação muito mais América Latina, uma relação Sul-Sul, né? Ou seja, América do Sul, África, parcerias, volta a fazer parte de organizações importantes. Lembrando que o Ernesto Araújo, que era o nosso ex-ministro das Relações Exteriores durante um tempo, né, depois ele acabou saindo, ele, junto com o Bolsonaro e a ala mais olavista do governo Bolsonaro, tinha uma ideia mais do globalismo, ou seja, que existem instituições internacionais, como o FMI, como a própria ONU, União Europeia, etc., que eles pegam pautas que parecem interessantes, como o aquecimento global, as mudanças climáticas, a questão da migração, dos refugiados, mas não porque esses burocratas que pertencem a essas organizações têm interesse em resolver os problemas, e sim porque eles consideram que a melhor maneira de interferir na soberania de cada um dos países é pegar essas pautas que parecem bonitinhas no cenário externo e interferir. Olha, se você não respeitar, você vai estar, sei lá, vai ser punido comercialmente, você vai ter que pagar mais tarifa alfandegária, você vai ter que, enfim, né, adotar algum tipo de política diferente. Isso é uma política, esse globalismo que o atual governo ele não segue, tá? Ele não acredita nisso. Acredita que é parte de teoria da conspiração, né, enfim, tá? Então a gente tem, por exemplo, o Pacto Global pela Migração, que o Bolsonaro tinha se recusado a assinar, o Brasil aparentemente vai voltar a fazer parte. E talvez o organismo mais importante, que inclusive o Brasil, galera, lutou durante bastante tempo para começar a fazer parte, que é a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil, segundo fontes internas do governo, não fará mais parte. A OCDE é como se fosse o clube dos ricos. Você tem ali quase 40 países, que são os países mais desenvolvidos do mundo, que eles têm boas práticas, em tese, né? Claro, geopolítica é tudo em tese. Nas questões econômicas, pagamento de impostos, combate à corrupção, respeito ao meio ambiente, povos minoritários, e eles realizam reuniões periódicas para discutir, trocar ideias ali de como aplicar essas práticas na realidade de cada país. Pois bem, pessoal, o Brasil, se fizesse parte dessa organização, além de pegar boas experiências, que claro, é interessante, né, fazer parte, eu diria que fazer parte do OCDE é quase como se você estivesse no Instagram e aí você tem o selinho azul ali do Instagram, entendeu? Olha, eu sou um país verificado, eu faço parte do OCDE. Para fazer parte do OCDE, tem mais de 5 centenas de regrinhas que você tem que respeitar, ligadas à corrupção, carga tributária, respeito às práticas ambientais e tal, tá? Se o país ele faz parte, fundos de investimentos internacionais, como a BlackRock, por exemplo, olham preferencialmente para aquele país. Cara, a gente tem hoje quase 200 países no mundo. Imagina que eu sou um fundo de investimento. Pô, quero investir. Aonde que eu vou investir? Na Argentina? Na Bolívia? Na Tailândia? Sei lá, no Paraguai? Aí eu vejo, uma das coisas que são um dos diferenciais é se o país faz parte dessas organizações internacionais importantes. E a OCDE é uma dessas organizações, percebe? Tanto que, por exemplo, o governo Bolsonaro ele colocava que uma das vantagens de fazer parte do OCDE era aumentar em até 50 bilhões por ano os investimentos internacionais. Tá? O Brasil abriu mão da sua condição de país emergente na OMC para ganhar apoio na entrada do OCDE. O Paulo Guedes, enquanto ministro da Economia, começou, galera, a deliberar todas as regrinhas específicas e mandou ali o que faltava para entrar no OCDE.
Aparentemente, o atual governo, segundo ali palavras do Haddad, tem que renegociar, tal, mas as fontes internas indicam, não quer mais fazer parte. Por quê? Porque alega que essa organização ela vai ferir a soberania brasileira. Então o Brasil vai ter que respeitar práticas econômicas, práticas, por exemplo, de carga tributária, tal, que não coincide com o interesse do Brasil, e sim com os interesses internacionais dos países desenvolvidos. O Brasil alega, inclusive, que em 2015, a ex-presidente Dilma, ela até fechou um acordo com algumas parcerias importantes com a OCDE, sem fazer parte da OCDE. Então a gente já tem o benefício de ser um membro da OCDE, sem precisar respeitar as regrinhas ali da organização. Então tem pontos positivos e pontos negativos. Na geopolítica atual, o Brasil, tendo uma parceria muito mais forte com os países latino-americanos, africanos, tal, em detrimento dos desenvolvidos, penso que não vai fazer parte da geopolítica contemporânea aí do atual governo. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram, então, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.